Mais um veículo 100% elétrico que eu, Jorge Augusto, trago para avaliação completa aqui no YouTube do Comprecar TV. E o carro em questão é o Volvo XC40 Pure Electric, na versão P8 AWD. Pessoal, a gente já teve outros carros elétricos aqui no canal, mas eu posso dizer para vocês que esse daqui chegou com propostas bem disruptivas. A Volvo inovou bastante em alguns conceitos. E agora chegou a hora da gente descobrir todas essas novidades aqui no vídeo. Já vamos começar aqui explicando então como é que funciona a nomenclatura desse carro. Além dele ser um carro totalmente elétrico, ele tem a designação P8 AWD. O AWD vem justamente de tração integral. Então o carro tem dois motores elétricos, um em cada eixo. Então essa tração é integral e permanente o tempo todo. E o P8 faz menção ao tipo de, digamos assim, propulsão e até mesmo a capacidade da bateria. O P vem de pure, ou seja, puramente elétrico. E o 8 está relacionado à capacidade da bateria. No momento, aqui no mercado brasileiro, só temos o XC40 P8. Mas, olha só, essa bateria aqui é uma de 78 kWh. E o P8 vem justamente disso. O 8 significa que a bateria vai de 70 a 80 kWh. Então, no futuro, a Volvo pode ter, por exemplo, um carro P6. Isso vai indicar para a gente que a bateria vai ter uma capacidade de 50 a 60 kWh. Isso aqui é muito parecido com o que a Volvo já teve no passado com o T, né? Então, o T4 era uma faixa de potência, T5 outra faixa, T6 outra faixa. E a mesma coisa acontecia com os veículos a diesel, que ela já não tem mais. Usava a letra D e o número. Então, ela obedeceu essa mesma nomenclatura para o sistema elétrico. Agora, falando sobre o aspecto de engenharia, o XC40 elétrico seria um veículo completamente novo? E curiosamente eu posso dizer para vocês que não. A Volvo hoje no mercado brasileiro utiliza duas plataformas de veículos. Ou a SPA, que a gente tem os carros grandes, como por exemplo, Volvo S60, S90, XC60, XC90, todos esses estão na plataforma SPA. E tem esta plataforma aqui, que é a CMA. Então, tanto o Volvo XC40 híbrido plug-in quanto o XC40 totalmente elétrico utilizam exatamente a mesma plataforma CMA. Inclusive, em futuro breve, teremos mais um carro nessa plataforma no mercado brasileiro, que será o C40. De toda forma, esta plataforma CMA da Volvo já nasceu para ser eletrificada ou 100% elétrico. Portanto, a engenharia estrutural do carro, quando a gente fala de, por exemplo, sistemas de suspensão, distância entre eixos e até mesmo a disposição geral do carro, eu posso dizer para vocês que aqui no XC40 elétrico ela é muito parecida com o que a gente já viu no XC40 híbrido plug-in. E se estamos falando aqui de um veículo totalmente elétrico, ainda que ele utilize a mesma plataforma do híbrido plug-in, existem mudanças na estrutura. Já de cara, a gente consegue ver uma bastante nítida. A grade do radiador do antigo veículo aqui dá lugar a essa peça inteiriça. Afinal de contas, o carro não tem um motor a combustão. Ele tem sim dois motores elétricos e uma bateria muito maior, que ocupa toda a parte inferior do veículo. Por conta disso, quando a gente abre esse capô aqui, a gente não encontra um motor, a gente encontra umas outras coisas, mas a gente já vai chegar lá. Outra mudança que a gente vê aqui, essa é uma mudança bem interessante da Volvo, é como funciona aí o sistema de câmeras e radar do carro. Os carros mais antigos da Volvo sempre utilizaram uma câmera instalada ali no para-brisa e naquela posição também existia o radar, que era utilizado para o controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, que na Volvo se chama Seat Safety, entre outras funções. Aqui houve uma separação. A câmera continua instalada ali no para-brisa, atrás do espelho retrovisor. Porém, o radar desse carro, agora, ele está aqui no símbolo da Volvo aqui na frente. E por que foi feita essa modificação? Pois bem, o sistema de radar e câmera ali em cima, eles tinham uma espécie de ponto cego para algumas situações. Exemplo, imagine um carro trafegando à sua frente com aquelas carretinhas de transportar moto. Elas geralmente são mais baixas e no trânsito aquilo gerava um ponto cego principalmente para o controle de cruzeiro adaptativo.
Com o radar ali na frente, você não tem mais esse ponto cego, então ele tem maior precisão. E como a gente sabe que é uma tendência mundial os carros terem sistemas autônomos de condução, o radar ali na frente também oferece mais precisão para isso. Aqui na frente, pessoal, farol com tecnologia totalmente em LED, inclusive com essa assinatura luminosa aqui, que é a luz de rodagem diurna e lembra aí o martelo mítico do Thor. Pois bem, esse farol é inteligente, ele tem nivelamento automático, também tem acompanhamento de curva. Utilizando a câmera instalada ali no para-brisa, ele também tem a comutação automática do farol alto. E outra coisa, os faróis auxiliares aqui também em LED. E esse carro tem aquela função de curva, né? Você vai fazer a curva para a esquerda, liga o farol auxiliar do lado esquerdo. Vai fazer para a direita, liga do lado direito. Ou você pode comandar lá dentro o farol auxiliar independente. Ou seja, em matéria de iluminação, o sistema é muito bom. Além da câmera ali no para-brisa, temos mais câmeras aqui no veículo. Inclusive, ali no símbolo da frente, onde também está o radar, a gente consegue ver uma outra câmera. Aquela câmera trabalha em conjunto, com mais duas instaladas sob os espelhos laterais e mais uma na parte traseira. Estamos falando aí da já conhecida imagem 360 graus. Então, você está com o carro devagarzinho, ele automaticamente já liga aquela imagem Bird View. Engatou ré, também. Só que pela tela da central multimídia você consegue escolher a câmera que você quer ver, né? E isso é uma coisa bem interessante e acaba ajudando bastante nas manobras. Outro detalhe, o carro também conta com 12 sensores de estacionamento. 4 aqui na frente, 4 lá atrás e mais 2 de cada lado, justamente para conseguir fazer as manobras com muita precisão. Olhando aqui pelo lado, pessoal, assim, a grosso modo, nem temos tantas diferenças para o XC40 convencional ou até mesmo o híbrido plug-in. O entre-eixos 2,70 metros. As suspensões totalmente independente, aqui na frente do tipo McPherson e lá atrás também totalmente independente multibraço. Os freios usam sistema a disco nas 4 rodas. Agora, com um olhar um pouquinho mais atento, a gente começa a notar algumas diferenças. E a primeira diferença a gente observa aqui, porque o híbrido plug-in a gente tinha um bocal do tanque de combustível do outro lado e lá na parte dianteira do lado esquerdo uma tomada de carregamento. Pois bem, essa tomada de carregamento passou aqui para trás. E tem novidade aqui, porque antes tínhamos apenas a tomada AC do tipo 2, aquela bastante comum no mercado brasileiro. Só que como esse carro é um elétrico, ele depende de mais energia, né? Então ele também está preparado para o sistema de carregamento de alta capacidade, que seria o de corrente contínua. Portanto, ele também tem aqui o conector CCS do tipo 2, que é o Combined Charge System. A gente costuma ver esse tipo de carregador geralmente nos carros 100% elétricos. Então aqui você pode carregar o carro naqueles carregadores que a gente encontra em supermercados, shopping centers, que geralmente são AC do tipo 2, e também os carregadores de alta capacidade que tem um sistema de corrente contínua. Outro ponto diferente aqui, olha só, as rodas são em liga leve aro 20 polegadas, até aí sem novidades. Mas quando a gente vê a medida dos pneus, aí tem curiosidade, por quê? Aqui na frente o pneu é um 235 perfil 45 aro 20. Já lá atrás o pneu é mais largo, ele é um 255 perfil 40 aro 20. A Volvo explicou que foi feito isso justamente para você ter um pouco mais de aderência no pneu traseiro e isso equilibrar melhor a tração dos dois motores elétricos. Outra curiosidade, esses pneus aqui não são pneus genéricos, são específicos e desenhados para o carro elétrico da Volvo. Primeiro, ele tem uma inscrição VOL, que identifica um pneu original Volvo, e mais do que isso, ele tem uma outra inscrição ali do lado, um ELE, que identifica que este pneu foi feito e desenhado para carros 100% elétricos. Aqui atrás até que os elementos são bastante convencionais. Por quê? Iluminação em LED somente na lanterna, que é essa que vocês estão vendo aqui, e a luz de ré.
porque luz de pisca e luz de freio, por incrível que pareça, utilizam lâmpadas incandescentes. A única coisa de diferente que a gente pode destacar, que também não é tão diferente assim, é justamente aqui a tampa do porta-malas, que no caso tem sistema de acionamento elétrico para maior comodidade. Você consegue abrir pela chave e até mesmo com o movimento do chute. Segundo a ficha técnica da Volvo, o porta-malas tem 414 litros. A gente consegue ver um porta-malas bastante interessante. Por quê? Temos iluminação em LED para quando você está numa região mais escura. Temos também tomada 12 volts para você poder ligar algum equipamento. Tem ganchinhos nas laterais para você prender aquela sacolinha de supermercado. E uma coisa que eu acho verdadeiramente muito legal nesse carro é este piso aqui, que quando você coloca ele nesta posição, ele forma uma espécie de divisória de compartimentos aqui dentro do porta-malas. E olha só, ele cria novos ganchinhos aqui nessa parte, justamente para você prender mais sacolinhas. E, inclusive, na parte de baixo do piso, existe compartimento adicional para você guardar mais coisas. O que não ficou claro com a Volvo é se os 414 litros são somando tudo isso ou somente o espaço acima do piso. Mas e sob o capô aqui do XC40 elétrico, que a gente encontra? A gente já viu em outros carros que geralmente é diferente, né? Então vamos ver nesse carro aqui. Olha só, pessoal, é bem diferente. A única coisa que a gente vê em matéria de inspeção aqui é esta tampa que dá acesso ao reservatório da água que você coloca ali justamente para o limpador de para-brisa. E só. O resto, como vocês estão vendo, é tudo aqui blindado. Agora, tem essa tampa que quando a gente abre ela, a gente tem aqui um compartimento adicional para 31 litros. E esse compartimento, ele é estanque, então se você tiver que colocar aí coisas que não podem sujar nem receber poeira, esse compartimento funciona efetivamente como um porta-malas. Tem mais um outro detalhe. Se você vier aqui e levantar a parte de baixo desse compartimento, você vai ter acesso aqui a um kit selante dos pneus. Muita gente já deve estar pensando, esse carro utiliza pneus Run Flat. Não, ele não tem pneus Run Flat. É um pneu convencional. E aí, caso o pneu fure, ele tem um sistema de monitoramento de pressão individual de cada um dos pneus e ele avisa você qual pneu que está perdendo pressão. Aí você vem aqui, usa este sistema que tem o compressor para encher o pneu e mais o selante para vedar o furo. Detalhe, furo, tá, pessoal? Porque se esse carro passar num buraco e o pneu cair lá de uma forma que o pneu seja cortado, aí não tem jeito, você vai voltar para casa de guincho. Como é que é o espaço aqui atrás no banco traseiro do Volvo XC40 elétrico? É o mesmo dos outros XC40, a mesma plataforma. O carro tem praticamente 2,70 no entre-eixos. O banco dianteiro eu ajustei de forma confortável para mim. E olha só, eu tenho quase um palmo aberto de distância entre o meu joelho e o encosto do banco. Movimentação de pés aqui também é bem ampla, então você vai numa posição bem confortável e tem bastante espaço. O que mais que a gente encontra? Na porta você tem espaço ali para colocar, por exemplo, carteira, óculos, celular, coisas não muito grandes. Você ainda encontra mais algumas coisas aqui atrás. Temos aqui iluminação em LED para leitura. Você também tem este compartimento aqui que serve para você colocar um jornal, uma revista e até mesmo um tablet. Você também tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro e aqui embaixo você tem duas tomadinhas do tipo USB-C para quem vai aqui atrás manter aí os seus dispositivos carregados. Também encontramos um descansa-braço escamoteável aqui com 2 porta-latas. Agora, pessoal, esse carro aqui ele tem um túnel central traseiro relativamente alto. Até porque esse túnel aqui na estrutura do carro é onde você acomoda parte da bateria, tanto do sistema 100% elétrico como nesse carro, como também a bateria do híbrido plug-in. Então, por isso que esse túnel central traseiro está aqui. E a gente também tem aqui, por exemplo, o teto solar panorâmico, que quem viaja aqui atrás acaba desfrutando do recurso. E por fim, tem uma coisa muito interessante. Esse encosto de cabeça, ele é desarmável. Então, lá pela central multimídia, quando não tem ninguém aqui atrás, você pode apertar o botão, desarma o encosto para melhorar a visibilidade.
E tem aqueles detalhezinhos especiais da Volvo. Então aqui do lado do banco a gente tem mais dois porta-objetos, são pequenos, mas eles servem para você guardar miudezas, né? Então é bem prático, um lugar que normalmente nos outros carros acaba sendo perdido, a Volvo conseguiu converter em um prático porta-objetos. Aqui na posição do motorista tem várias coisas legais para destacar, mas vamos começar falando da porta do veículo, porque ali já tem coisas legais. Olha só, o acabamento dela. Então a gente tem materiais de qualidade, a gente vê aqui essa peça que é um plástico, mas é de muito boa qualidade, agradável ao toque. Você também tem aqui a maçaneta que lembra aí alumínio, esses detalhes aqui que dão um visual 3D. Aqui na parte superior e contornando tudo ali você tem um material suave ao toque. E olha que curioso, na parte interna da porta você tem um material que parece aí um carpete automotivo. Detalhe, feito a partir de material reciclado, então tá pensando na sustentabilidade. E o espaço na porta, ele é bem amplo. Você vai perceber que muitos carros trazem aqui na frente um alto-falante na porta, que acaba ocupando espaço. O carro da Volvo não tem esse alto-falante. Por quê? Bom, o alto-falante está aqui em cima, que inclusive é da Harman Kardon, então tem uma excelente qualidade sonora. Agora, os sons graves, como é que ficam? Esse carro tem um sistema de som que é montado ali no capô, chamado Air Woofer Technology, é uma patente aí da Volvo, muito legal. E o som grave usa inclusive o duto de ar aqui de ventilação para sair. Então você não perde qualidade sonora, mas você economiza espaço na porta. Então isso é bem interessante. Também temos ali os controles elétricos dos vidros, inclusive o controle dos espelhos com a função de rebatimento. Basta se apertar os dois botões, ele rebate aí os espelhos. Passando aqui para o banco do motorista, olha só, a gente tem aqui ajuste elétrico, são ajustes completos, como vocês estão vendo. Tem até mesmo aqui o ajuste lombar, para você poder fazer o ajuste direitinho. O banco tem esse extensor aqui de pernas, para quem tem uma perna um pouco mais comprida, ter ela apoiada, com controle manual. A parte central aqui é aquele notebook e a parte lateral é couro ecológico. Também a Volvo pensando aí nessa questão da sustentabilidade. O volante também costurado em couro, tem aqui ajuste de profundidade e ajuste de altura. Tudo isso aí para você ter a melhor posição ao volante. E por fim, você também tem aqui o parasol com espelho e iluminação. Ou seja, a gente consegue ver um carro visualmente bonito e pensado de forma inteligente para melhorar espaço e até mesmo na questão da sustentabilidade. Hora da gente dirigir aqui o XC40 elétrico. E aqui é que a gente consegue ver os conceitos mais disruptivos que a Volvo introduziu nesse carro. Olha só, eu tô com a chave aqui dentro do carro. Só que esse carro não tem botão de partida. O local que normalmente era utilizado tem uma tampa aqui. Tem mais coisa. O carro também não tem botão aqui de acionamento do freio de estacionamento. E ele também não tem o botão de modos de condução. Todas essas funções ou são automáticas ou estão incluídas diretamente na central multimídia. Então, por exemplo, eu estou sentado, o carro sabe que eu estou aqui dentro. No momento que eu piso no freio e engato o carro, o que ele faz? Ele prepara o veículo para sair, liga o painel, solta o freio de mão e olha, o carro já está pronto para sair. Mas antes da gente sair, eu vou apertar aqui o botãozinho Parque. Quando você aperta o botãozinho Parque, ele já aciona o freio de estacionamento. E agora eu vou mostrar mais algumas coisas legais que tem aqui dentro para vocês. Então vamos lá. Pessoal, a central multimídia, ela controla uma série de coisas do carro. Então, como o carro é 100% elétrico, o ar-condicionado, ele fica pendurado diretamente na bateria de alta capacidade, que é essa de 78 kWh. Então, você vem aqui na função do ar-condicionado, liga o ar-condicionado, então eu coloco aqui na velocidade 1, por exemplo. Você pode ter temperatura independente para motorista e passageiro, aqui no caso eu vou deixar elas sincronizadas. Você também consegue fazer o direcionamento da saída do ar-condicionado aqui, se você quer para cima, para baixo, para frente, ou simplesmente na função automática, que daí ele vai manter a temperatura. E aí mesmo com o carro parado, o ar-condicionado vai estar funcionando. Se você sair do carro simplesmente, ele vai perceber que você levantou do banco, que você saiu com a chave e ele desliga o carro automaticamente. Aí você deve estar pensando, então toda vez que eu sentar dentro do carro ele vai ligar? Vai. Mas e se eu quiser desligar o carro? Tem um jeito. Você vem aqui na central multimídia em configurações, vem aqui no menu controles, rola ele aqui para baixo, você tem aqui a função desligar o automóvel. Apertou aqui esse botão, ele vai pedir a confirmação, pronto. É como se você tivesse
desligar do automóvel na chave. Então, como vocês estão vendo aí, é um conceito mais disruptivo, né? Quero ligar o carro de novo, pisa no freio, engata o carro está pronto para sair, apertou parque, ele fica naquela posição, digamos assim, de ignição, né? Que não seria ignição aqui no carro automático, mas ele ficaria nessa situação. Bom, pois bem, aqui o painel ele é bastante simplificado, você tem basicamente aqui dois modos de visão, ou é este modo aqui que é o modo mais simples, ou é este modo que inclusive ele copia a informação do Maps na tela do motorista. Então esse mapa de GPS que você está vendo aqui é o mapa de GPS aqui do Maps que está na central. Ele tem ali uma cor diferente, mas é exatamente o mesmo mapa. Você também tem aqui a função que você consegue ver as informações do computador de bordo. Ele é um pouco simplificado, mas você tem ali, por exemplo, olha, o sistema de viagem automático, que você ligou o carro, ele já começa a contabilizar, e o TM, que é a medição manual, que inclusive você também vai controlar essas funções diretamente pela central multimídia. Então aqui você escolhe, por exemplo, se você não quer o display do computador de bordo, se você quer ele automático ali na tela ou se você quer ele manualmente. Eu vou deixar manualmente justamente para a gente poder fazer aqui a medição da nossa viagem agora, para a gente ter uma ideia de como é que é o carro em ação. Agora nós vamos fazer uma viagem daqui da cidade de Itu até a cidade de Americana. E olha, o carro não tem um indicador de autonomia, ou seja, ele não diz quantos quilômetros você consegue fazer com a carga, mas ele tem algumas outras coisas interessantes. A gente está com 100% de carga da bateria e no momento que eu coloco aqui no GPS o meu destino lá em Americana, ele já coloca aqui a distância que eu vou percorrer, 102 quilômetros, e ele põe aqui uma bateriazinha dizendo que nós vamos chegar no nosso destino com 68% da carga da bateria, ou seja, ele já calcula para você, em função aí do trajeto, do mapa e tudo mais, quanto você vai gastar de bateria, né? Então aqui no caso eu coloco iniciar a viagem, ele já programou aí a informação no GPS da central multimídia, também já programou a informação no GPS do painel, e aí a gente pode começar a nossa viagem sem problema nenhum. Muitos dos botões que estavam espalhados pelo carro, agora eles estão diretamente aí na central multimídia. Então você tem aqui basicamente dois menus que o motorista vai acabar usando bastante. Esse aqui de controles, que é justamente onde você, por exemplo, desliga o carro, você tem outras configurações como o computador de bordo ou até mesmo a possibilidade de dobrar os encostos de cabeça traseiro para melhorar a sua visão quando não tem ninguém sentado ali atrás, né? E outro menu que é também bastante utilizado é esse aqui, condução. E olha só, em outros equipamentos da Volvo, outros carros da Volvo, você tinha um botão aqui de auxílio de modos de condução aqui no console. Esse não tem. Por quê? Porque o modo de condução está aqui na central multimídia, então você pode escolher aqui, ó, modo off-road ou não. E aí você também pode configurar o Pilot Assist, se você quer ele ativado, o sistema de Lane Keeping Aid, que é a permanência de faixa, leitura de placas, a notificação de pronto para conduzir, que essa aqui é bem legal, eu vou explicar dirigindo. E tem aqui também as dinâmicas de condução. Essa sensação do volante é quando você está dirigindo e está, por exemplo, saindo da faixa, ele treme um pouquinho o volante para avisar que você está saindo da faixa. E você também tem aqui o One Pedal Drive. A maioria dos carros elétricos tem isso, né? Então quando você aciona essa função, você praticamente não usa o pedal de freio, né? Você só vai usar o pedal de freio numa frenagem realmente muito forte. Porque você acelera o carro, no momento que você tira o pé do acelerador, ele já começa a frear o carro. Então você praticamente dirige o carro usando apenas um pedal. E para a gente dirigir, aí é bastante convencional, né? Aqui a Volvo não mudou muito. Você está com o carro parado, o parque estacionado, engata o carro em drive, né? Seleciona drive e aí é só sair dirigindo. Então aqui a alavanca de câmbio continua tendo aí as mesmas funções que a gente já viu, por exemplo, em outros carros da Volvo. Um detalhe interessante é que você andando em baixa velocidade, você pode, por exemplo, usar aqui as câmeras 360 graus. Tá vendo aqui que ela está usando os sensores de proximidade. E aí, por exemplo, direção noroeste na Alameda das Azaleias. Informação aqui do GPS, como vocês estão vendo. Inclusive aqui, olha só, pessoal. Imagine que você precisa fechar um portão. Eu tenho cachorro que adora vir correndo atrás do carro, né? Então, o que acaba acontecendo? Você pode selecionar a câmera traseira
enquanto você está fechando aí o portão, ou seja, você tem os controles das câmeras à medida que você vai usando o carro. Então você tem aqui o menu das câmeras, apertou aqui o menu, você tem a câmera 360 graus, você pode escolher a câmera dianteira, voltar para 360, olhar a câmera de um lado, olhar a câmera do outro lado, ou até mesmo olhar a câmera traseira. E quando você está em baixa velocidade, por exemplo, vamos sair aqui com o carro para vocês verem, olha só, as câmeras continuam funcionando. Obviamente, depois que você passa de uma certa velocidade, ela vai desabilitar. Tá vendo ali, passei ali de 15 km por hora. 200 metros, curva suave à esquerda para permanecer na Alameda das Azaleias. Então, como você tá vendo, ele vai dando todas as instruções aí, inclusive você pode configurar se você quer ou não essa narração. Você tem aqui uma função de narração, você pode desativar o som, você pode, por exemplo, deixar só os alertas de trânsito ou até a descrição completa. Então, como vocês estão vendo aqui, pessoal, o sistema da Volvo, ele é mais simplificado na sua utilização, mas ele tem todas as funções que você precisa para dirigir com muita tranquilidade. Aqui na estrada, pessoal, o XC40 elétrico também tem aquela função de leitura de placas, né? Inclusive, ó, ele já colocou ali abaixo da velocidade 120 km por hora, que é a velocidade máxima permitida nesse trecho de rodovia. Agora, independente da leitura de placa, que ele vai fazer a leitura quando tiver a placa de velocidade, o próprio mapa já sabe quais são os trechos de velocidade. Então, se você, por exemplo, mudar de um trecho de 120 km para um trecho que a velocidade seja mais baixa, que é o que vai acontecer agora, nós vamos pegar aqui um acesso, um retorno, que a velocidade não é 120, é 40. Então, ó, ele já indicou ali, ó, que vai ter uma mudança de velocidade, então, ó, 120, e agora ele vai indicar que a gente está num trecho de 40 km por hora, ou seja, dessa forma você tem muito menos chance de tomar multa por excesso de velocidade, porque o carro vai estar sempre indicando para você qual é o limite daquele trecho. Outra coisa que a gente pode destacar é algumas funções adicionais aqui do painel. Então, ali do lado do velocímetro, o lado esquerdo no contorno, você está vendo ali uma barra branca que vai subindo. Aquela barra é como se fosse um indicador de velocidade, ele mostra a velocidade que você está usando o carro no momento. Do lado direito do painel, aí nós temos um outro arco. À medida que você acelera, ele cresce para cima, tá vendo? Para dizer o quanto você está usando de energia. E quando você tira o pé do acelerador, olha só, ele fica zerado. Você pisou no freio, ele começa a regenerar a energia. Bom, uma coisa que eu vou dar de dica para vocês é o seguinte, esse carro aqui, como outros elétricos, o freio é um pouco diferente, não é aquele pedal de freio que você normalmente está acostumado nos carros a combustão. Por quê? Esse freio, na verdade, ele tem dois estágios. Quando você freia suavemente o carro, que é o que eu estou fazendo agora, ele não está freando o carro usando as pastilhas nos discos. O que ele está fazendo, na verdade, é aplicando uma regeneração de energia nos motores elétricos e isso, por incrível que pareça, freia o carro. Então, você só vai usar o freio nesse carro efetivamente, quer dizer, aquela coisa da pastilha apertar no disco, quando você tem que fazer uma frenagem muito forte. Aí sim. Então, você vai pisar no freio, normalmente não é o disco e pastilha que está sendo utilizado. Pisou mais forte, vai ser. E é isso que faz o freio ficar um pouco diferente. Justamente por conta disso, é que a gente tem aquela função que eu disse para vocês, que é a condução com apenas um pedal do carro, né? Então, deixa eu entrar aqui na função para poder mostrar para vocês. Condução, e aí a gente tem aqui One Pedal Drive. Eu vou acionar a função agora, e o que acontece? Eu estou acelerando o carro, tirei o pé do acelerador, olha só como ele já fez uma regeneração bem forte. E essa regeneração bem forte, de novo, não é o freio atuando, é apenas o sistema elétrico regenerando energia. Então, se você se acostumar a dirigir o carro com essa função One Pedal, o que vai acontecer? Você vai conseguir ter uma autonomia um pouquinho maior, porque tirou o pé do acelerador, ele já aplica a regeneração e recupera um pouquinho de energia. Na estrada você também pode usar aí o controle de cruzeiro adaptativo com o Lane Keeping Aid. Então você tem um botão aqui no volante, apertou o botão, você programa a velocidade ali da via, no caso aqui a velocidade é 110 km por hora, ele vai aparecer ali um volantezinho com um tom de bege ali embaixo, bem no centro do painel. A partir desse momento o sistema está funcionando, vocês podem ver aqui, ó, se eu forçar o carro um pouquinho para ele sair da via, olha só,
ele já centraliza o carro, então ele mantém efetivamente o carro no centro da via de rolamento e mantém a distância que você escolheu em relação ao carro da frente. Ó, você tem aqui distâncias diferentes, aqui uma distância mais longa, aqui uma distância mais curta, e aí ele vai manter a velocidade ou a distância que você escolheu do veículo da frente, vai centralizar o carro na pista. Só que, se você ficar muito tempo sem colocar a mão no volante, olha só, eu vou tirar a mão do volante. Se ele perceber que eu não estou com a mão no volante, como acontece nos outros carros da Volvo, o que ele vai fazer? Ele vai dar um aviso ali no painel para que eu retome, ó lá, já deu aviso, ó, segure o volante. Se eu continuar sem segurar o volante, ele vai insistir nesse aviso, ó, já deu um outro alerta, e se eu continuar sem a mão no volante, o que ele vai fazer? Ele vai parar o carro, vai sinalizar que o carro está parando na via, para justamente, ó, já começou a fazer a frenagem para que, evidentemente, a pessoa, caso tenha parado de dirigir por algum motivo, não acabe se envolvendo no acidente. Ou seja, o sistema é inteligente o suficiente para não só conduzir o carro, mas saber se o motorista está atento a tudo que está acontecendo. Vou aproveitar para dar uma olhada como é que está o consumo aqui do carro. Pois bem, a gente tem aqui o menu do computador de bordo, que quando você acessa ele, você tem ali a viagem manual, que você pode reiniciar a qualquer momento. Então, por exemplo, eu vou reiniciar agora justamente para a gente ver como fica o consumo nesse trecho puramente de estrada. Mas tem ali a viagem acumulada. E ali, olha só, a gente rodou pouquinho menos que 35 quilômetros, 36 minutos, média horária de 57 km por hora, e a gente está com um consumo de 21,7 kWh para cada 100 km. E eu vou dizer para vocês que o consumo desse carro, quando você faz aí um uso misto, ele fica ali na casa de 25 kWh para cada 100 km. Se você for para a estrada e usar o carro com um pouquinho mais de ânimo, aí ele vai subir aí na casa dos 30 kWh para cada 100 km. Só que nós estamos fazendo uma viagem mais tranquila, então você está vendo ali que a média tá boa, 21,8. E como eu acabei de zerar o marcador agora, ó, ele já mediu ali 1 km com os 25 kWh para cada 100 km. Ou seja, a gente está com um consumo, digamos assim, bom. Mas vamos ver quando a gente chegar lá no nosso destino a parte acumulada total e agora a medição que eu vou fazer apenas do trecho de rodovia. Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso destino na cidade de Americana. Vamos conferir como é que ficou o consumo do carro. Para começar, a bateria a gente acabou gastando um pouco menos do que o previsto. Ela está com 72% ainda da bateria. Vamos acessar aqui o computador de bordo. Olha só, o nosso trecho de estrada, puramente de estrada, a gente rodou ali 64 quilômetros, teve um consumo de 18,1 kWh para cada 100 km. Muito bom, né? A gente tem aí uma média que fica na casa de 20, a gente conseguiu ainda fazer melhor. Já o nosso acumulado total da viagem, que foi de 98 km, quase 99 km, a média também foi muito boa, 19,3 kWh para cada 100 km. Ali, 1h29 de viagem, você vê que a média horária é um pouco menor, 66 km por hora. Ou seja, pessoal, a gente conseguiu mostrar aqui que se você dirigir de forma eficiente, você consegue ainda economizar um pouco mais de bateria. E aí a gente conseguiu ter um trajeto bem longo, né? 100 km. E vocês podem ver que com essa autonomia estimada do carro aí na casa de 400 km, sempre lembrando, com uma direção moderada, é muito boa para um veículo elétrico. Hora da gente fazer aqui o nosso teste urbano com o Volvo XC40. Bom, pessoal, a gente já explicou que não tem partida na chave, né? Então basta você estar aqui dentro, o carro percebe e já se coloca em posição de uso. Vamos engatar aqui a ré. No momento que você faz isso, ele já habilita aqui a imagem da câmera 360 e você pode escolher. Se quiser, podemos colocar aqui a câmera de marcha ré, que inclusive tem a linha de guia dinâmica, auxiliada aí pelos sensores de estacionamento. Bom, vamos com essa câmera aqui. A gente consegue ver que tem uma boa imagem. Inclusive é uma imagem grande angular que mostra os cantos quando você está entrando aí, por exemplo, numa avenida bem movimentada, dando ré numa rua. Olha só, vamos testar aí os sensores traseiros também. Temos uma árvore ali atrás, ó. Você pode ver que ele coloca até uma barrinha onde é que está o obstáculo. Isso aí ajuda bastante. À medida que você vai se aproximando, ele vai mudando o tom e até mesmo a cor da barrinha para indicar a proximidade. Vamos lá para o nosso teste tachão. Vamos ver aí como é que a suspensão totalmente independente se comporta. Lembrando, esse carro aqui tem uma roda aro 20 polegadas, né? Vamos ver como é que é o conforto e até mesmo o isolamento acústico aqui dentro.
Ó, o isolamento acústico é muito bom. A gente percebe que a suspensão talvez não seja tão macia por conta da roda, né? Ser 20 polegadas, ser um pneu de perfil baixo, mas não chega a ser desconfortável. A gente tem um rodar relativamente suave e um bom isolamento acústico. Agora vamos para o nosso teste de lombada. Vamos ver a primeira lombada aqui a 30 por hora. Vamos ver como é que o XC40 se comporta aqui nessa situação. Vamos lá, 30 por hora. Primeira lombada passou bem, não bateu, não raspou, não indicou fragilidade de conjunto de suspensão, então conseguiu superar com bastante facilidade. Vamos ver a segunda lombada 30 por hora. Também passou bem, sem bater, sem raspar. O barulho que a gente escuta é da cobertura ali do porta-malas, que acaba balançando um pouquinho, mas não é barulho de suspensão e nem do carro raspando. Vamos ver aqui o piso desnivelado e a terceira lombada. Bom isolamento acústico, muito bom. Terceira lombada 30. Também passou sem bater e nem raspar, então tá cumprindo muito bem aí essa proposta de crossover barra SUV, né, que a gente vê no carro. A última lombada 30 por hora e também passou. Então passou muito bem nas 4 lombadas. No piso desnivelado temos um bom conforto, só talvez não seja melhor de novo por conta da roda aro 20 polegadas, que é um pouquinho grande, né, pneu perfil baixo. Vamos aqui na nossa manobra de fim de rua, inclusive, olha, eu vou até usar aqui o auxílio da câmera. E vamos posicionar a câmera ali para ver o meio fio ali do outro lado, para a gente poder fazer o alinhamento das rodas. Olha só, dá para alinhar direitinho aqui, a gente consegue ver muito bem. E agora eu vou passar para a nossa imagem 360, até para vocês poderem acompanhar aqui o ponto de referência que a gente sempre para, né? Então vamos parar aqui o carro, vamos virar todo o volante, você consegue ver a linha de guia lá na frente, mostrando o caminho que a gente vai percorrer. Aqui vai dar para ver bem o quanto que o carro vai virar, né? Essas câmeras que montam a imagem superior. Agora aqui eu tenho 90 graus do carro, vamos até encostar o pneu na guia. Você vê que encostando o pneu na guia, ele acabou até virando um pouquinho mais aí que os 90 graus, né? Vamos voltar agora aqui o pneu um pouquinho para poder desvirar o volante. E vamos concluir aqui a nossa manobra, né? A linha de guia põe até aqui do lado para mostrar o caminho que o carro vai fazer, né? Isso acaba sendo bastante útil na hora de executar manobras. E o carro saiu aqui um pouquinho deslocado para a esquerda. Considerando o tamanho do veículo, né, o entre-eixo 2,70, então ele ficaria aí numa proporção de um sedã médio. Eu vou dizer para vocês que o espaço que ele ocupou nem foi tão grande assim. E, óbvio, com essas câmeras todas aí, mais os sensores de estacionamento, a gente viu que manobrar o XC40 elétrico não é nenhum problema. Agora vamos para o nosso teste de aceleração de 0 a 100. Pessoal, esse carro tem um número declarado de 4,9 segundos. Tem muito super esportivo que não consegue chegar a essa marca. E por que tudo isso? São 2 motores elétricos, né? 150 kW em cada eixo, o que equivale a um motor, cada motor elétrico equivale a um motor de 204 cavalos. Então, com a potência combinada, são 408 cavalos de potência. Mas o que impressiona aqui mesmo é o torque máximo de 660 Nm. Então, nós estamos falando aí de um pouco mais que 67 kg de torque. E isso é muita força para um veículo. E como aqui a tração é integral permanente, até mesmo a gente mostrou que os pneus traseiros são um pouquinho mais largos, a gente imagina que o carro não vai escorregar nada. E também não temos modos de condução aqui, ou seja, o que você pisar, ele vai entregar. Então vamos conferir aí. Então bora lá para o nosso teste. Só tirar o pé do freio e acelerar. Vamos lá? Nossa, é uma patada a saída do carro. E olha, pessoal, sobrou muita pista aqui onde a gente testa o carro. 0 a 100 na nossa câmera de precisão foi de 5,04 segundos. Ou seja, o desempenho é monstruoso do XC40 elétrico. E na estrada, como é que fica toda a potência e torque desse carro? Pois bem, vamos fazer aqui o nosso teste de retomada. Subida, ar-condicionado ligado. Vamos reduzir aqui para 60 km por hora e vamos ver quanto tempo que leva para chegar a 120. Vamos lá? Pronto, 120.
Pessoal, deve ter sido um dos carros mais rápidos que nós já testamos no canal na prova de retomada. Só carros super esportivos conseguem entregar esse rendimento. Então, como a gente consegue ver, desempenho efetivamente não é um problema para o Volvo XC40 elétrico. Como a gente viu até aqui, o Volvo XC40 100% elétrico é um veículo muito interessante. Mas antes de a gente encerrar o vídeo, vamos a algumas considerações finais. Primeiro, a questão da autonomia que a Volvo fala aí, que é na casa de 400 km. Sim, é possível fazer essa autonomia. Pessoal, na prática, esse carro tem um consumo médio de 25 kWh para cada 100 km. Nós mesmos conseguimos fazer aí médias mais interessantes, de 19 kWh para cada 100 km, o que até permite uma autonomia talvez um pouquinho maior que 400 km. Entretanto, se você fizer um uso mais intenso do carro, aí o consumo dele pode chegar aí nos 30 kWh para cada 100 km e isso vai reduzir a autonomia do veículo. De toda forma, isso vai depender muito da forma como você dirige o veículo. Pergunta recorrente dos nossos internautas: quanto tempo leva para carregar aqui o Volvo XC40 elétrico? Bom, isso depende diretamente da potência do carregador que você está utilizando. Esse carro tem duas portas de recarga, então tem a padrão AC de corrente alternada do tipo 2, que aqui no caso ele só pode receber potências de até 11 kW para carregar o carro, ou o padrão DC, que seria o CCS tipo 2, que você pode carregar o carro em até potências de 150 kW. Agora, esse padrão DC de 150 kW é extremamente raro. Na prática, o que você vai encontrar é carregadores em algumas estradas, são poucas, no padrão DC com cargas aí na casa de 50 kWh. E o padrão AC do tipo 2 dá até para ter na sua casa, desde que você tenha aí uma instalação trifásica com aterramento, você vai conseguir a potência de 11 kWh. Ou então potências que variam aí na casa de 5 para instalações bifásicas, ou até mesmo potências aí na casa de 2 kWh, dependendo da instalação elétrica. Entendido esse processo aí dos carregadores, quanto tempo leva para recarregar o veículo? É simples. Você pega aí a capacidade da bateria e divide pelo carregador. Aí você vai ter o tempo em horas. Imagine que você está aqui com 50% da bateria gasta do veículo. Você só precisa carregar 50%, ou seja, 39 kWh. Se você tiver o carregador aí de 11 kW, vai dar aproximadamente 3 horas e meia. Agora, imagine que você está numa estrada e aí você encontrou lá um carregador DC do tipo 2, que tem aí a capacidade de 50 kWh. Você só está com metade da bateria gasta. Quanto tempo você vai levar para fazer essa recarga? Aproximadamente 30 a 40 minutos você vai conseguir carregar aí o carro completamente. Então, para fazer a conta é muito simples. É pegar a quantidade de carga que você precisa pôr no carro, considerando que a bateria tem uma capacidade total de 78, vê a porcentagem ali no display, então você vai ver quanto que está faltando e divide isso pela potência do carregador. O número que der é o tempo em horas que você vai precisar para recarregar o carro. E a questão de carro elétrico em alagamento, o pessoal pergunta muito, né, se a hora que o carro vai passar vai dar choque, vai pegar fogo, vai explodir. Olha só. A capacidade de imersão desse carro para você atravessar áreas alagadas divulgadas pela Volvo é de 450 milímetros ou 45 centímetros, o que dá um pouquinho mais de meio metro de água. Agora isso é o número de segurança da Volvo. Por quê? Se vocês pesquisarem aí na internet, inclusive vão colocar as imagens aqui para você, a Volvo divulgou um vídeo promocional onde ela pegou esse carro e submergiu completamente o carro num tanque de água. A água passou do teto. Aí eles ligaram o carro remotamente e o carro saiu desse tanque de água. Então a água estava até o teto, estava passando do teto. O carro estava submerso mesmo. E o carro funcionou normalmente. Como isso é possível? Pois bem, o sistema elétrico ele é completamente blindado, então a água não interfere no sistema elétrico. Então você não tem problema em passar em nenhum nível de água. Agora,
Por que a Volvo fala que a capacidade dele é apenas de 45 centímetros? Porque aquele teste foi feito para mostrar a capacidade de tração e que o sistema elétrico é seguro. Entretanto, você deve imaginar que naquele teste o carro molhou todo por dentro. E aí os outros componentes do carro, central multimídia, banco e outras partes, claro, certamente ficariam danificados com o tempo por conta da água que molhou os componentes. Então, na prática, pessoal, os 45 centímetros é apenas uma medida de segurança para que outros componentes do carro não sejam afetados com a água. De toda forma, esse carro não vai ter problema em passar em alagamento, porque todo o sistema é blindado e mais, ele tem tração integral permanente nas 4 rodas, o que garante muito mais mobilidade. Um recadinho importante para vocês. Esse aqui é um vídeo preliminar sobre o Volvo XC40 elétrico. Nem todas as informações que nós gostaríamos conseguimos colocar aqui, afinal de contas, o período que a gente ficou com o carro foi um pouco menor e São Pedro também não ajudou muito a gente, sobretudo com a questão de chuva. Então, se faltou ainda alguma informação que vocês queiram saber a respeito do Volvo XC40 elétrico, deixe o seu comentário aqui na parte de baixo do vídeo, porque nós pretendemos fazer um outro vídeo ainda mais completo, contando algumas coisas que a gente ainda não conseguiu contar nesse vídeo aqui. E tem mais, olha só, existe também um novo sistema operacional nesse carro. Aliás, a Volvo foi uma das primeiras marcas no mundo a utilizar e é a única no Brasil a ter isso. Estamos falando aí do Android Automotive Operating System. Então essa central multimídia, ela não usa mais os sensors da Volvo, ela usa esse novo sistema operacional. E por conta disso, nós teremos aqui no canal um vídeo totalmente dedicado a este sistema operacional e falar de uma série de recursos novos que existem. Então, se você tem dúvidas sobre isso, também deixa aqui no vídeo, porque nós teremos um vídeo dedicado só para contar isso para vocês. E para a gente concluir aqui o vídeo, pessoal, qual é o preço desse carro? Pois bem, em outubro de 2021, preço público sugerido desse modelo de aproximadamente R$390 mil. Esse carro tem 3 anos de garantia total e 8 anos de garantia para o sistema de propulsão elétrico, incluindo a bateria de alta capacidade. Esse carro também vem com internet embarcada na central multimídia, justamente para o Android Automotive. E esse serviço a Volvo já vende com o carro, né? Já está incluído no pacote por 4 anos gratuitamente. Mas isso tudo a gente vai explicar detalhadamente no nosso outro vídeo sobre a central multimídia. E aí eu vou deixar uma dica muito legal para vocês. Querem fazer um test drive do carro? Querem conhecer mais o carro e até mesmo fazer um melhor negócio nesse carro? Então faz o seguinte, vai direto na Volvo Baltic em Alphaville. Eu garanto para vocês o melhor atendimento e também o melhor negócio possível para você sair de Volvo XC40 100% elétrico. E aí, pessoal, gostou aqui do vídeo? Então, por favor, deixe o seu like. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, essas matérias super detalhadas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.